Senhor Deus, Senhor Jesus, espiritualidade presente, agradecemos a oportunidade de aqui podermos estar mais uma vez unidos em seu nome, em um só propósito. Que a sua paz, Senhor, possa envolver a todos nossos irmãos, a todos nós que passamos por essa dificuldade, por essa pandemia, mas sairemos mais fortes, mais confiantes, porque a nossa fé, que é uma fé raciocinada, ela nos move, ela nos faz refletir dos propósitos maiores que tens para todos nós. Sabemos tantos nossos irmãos que estão sucumbindo, mas o Senhor não deixa que nenhuma folha de uma árvore caia sem a sua permissão. Que seja sempre feita a sua vontade, Senhor. A sua misericórdia possa envolver a todos nós, a todo o planeta. Que a sua bondade imensa esteja conosco sempre, Senhor Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que o imenso amor de Deus por todos nós, em nome de Jesus, possa nos dar compreensão e sabedoria para que possamos cada vez mais compreendermos os desígnios de Deus diante de nossas vidas, diante dos fatos, dos acontecimentos que nos ocorrem, e termos resignação suficiente em nossas mentes e nossos corações com relação àquilo que precisamos fazer em nossas existências para nos aproximarmos cada vez mais de Deus nosso Pai. Na noite de hoje, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de 3 questões de O Livro dos Espíritos: a 27, a 27A e a questão 28. Essas questões falam para nós a respeito da Trindade universal: Deus, Espírito e Matéria. Mas antes de a gente começar a conversar a respeito das questões, da gente ler as questões e comentar um pouquinho, a gente vai fazer uma analogia que talvez nos ajude a compreendermos um pouquinho melhor a respeito do que seja um desses itens, um dos itens que Deus Pai se utiliza constantemente, infinitamente, para a construção de tudo que existe. Esse elemento é o fluido cósmico universal. Mas vamos para a nossa analogia primeiro. Imaginemos nós que a gente vai fazer um bolo. E para que a gente possa criar esse bolo, fazer ele materializar-se, a gente vai precisar de alguns ingredientes. A gente vai precisar da farinha de trigo, do sal, do açúcar, do leite e dos ovos. Então, através desses diversos componentes, nós vamos fazer uma massa. E essa massa vai se transformar em um bolo delicioso. Não é assim que a coisa procede? Acredito que eu não esqueci de nenhum dos ingredientes. Mas se esqueci, mais tarde vocês vão me dizer. Porque o que eu entendo mesmo é de comer o bolo. Fazer o bolo, não. Mas vamos às questões. Bom, nós pegamos os ingredientes, fizemos desse ingrediente uma massa, né, que se corporificou e através da ação do calor, essa massa se transformou em um bolo. Vamos ver se a gente consegue, através dessa analogia, entender um pouquinho a respeito do que o nosso irmão Allan Kardec indagou e do que os benfeitores espirituais nos informaram a respeito
de um dos itens muito complexos para o nosso entendimento, que é o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele apareceu para nós na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fez uma pergunta dizendo assim: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, para Allan Kardec, diante das informações que já havia recebido dos benfeitores espirituais nas questões anteriores. Existiam, além de Deus, dois outros itens, duas outras coisas a serem consideradas em relação aos elementos gerais do universo: Deus, o Espírito e a matéria. E os benfeitores espirituais responderam que sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então existem os dois elementos, o Espírito e a matéria. E os benfeitores espirituais amigos consideraram também, fizeram lembrar a Kardec, que acima de tudo isso, o Espírito e a matéria, existia Deus. Mas eles continuam dizendo assim, mas que a esses elementos, Deus, Espírito e matéria, a gente teria que considerar também, ou ajuntar a isso, o elemento material, que é o fluido universal. E os benfeitores espirituais informam a Kardec que através desse fluido universal que Deus cria todas as coisas, ou criou todas as coisas, e que Deus cria tudo no universo através desse fluido universal. E eles dizem, inclusive, que ele desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, assim, esse fluido oferece ao espírito uma matéria para que ele possa progredir, para que ele possa colocar a sua inteligência em ação, para que ele possa se expressar. Eles dizem ainda que esse fluido primitivo, o fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Quer dizer, a matéria estaria o tempo todo se dividindo e jamais adquiriria as qualidades que a ação da gravidade oferece sobre ela. Voltando para a nossa analogia, é dizer mais ou menos assim: a gente vê o bolo pronto. Nós nos vemos como seres, criaturas de Deus, encarnados com um corpo físico. Vocês estão me vendo e me ouvindo agora. Mas, para que cada um de nós individualmente surgisse, Deus se utilizou do fluido cósmico universal para criar para nós um corpo físico. O nosso corpo físico, se a gente voltar para a nossa analogia, o corpo material, o bolo, ele não é a farinha de trigo. O bolo não é a gema, o bolo não é o leite, o bolo não é o sal. Ele é o bolo. Mas para que ele surgisse, para que ele aparecesse, foi necessário que nós, aí nesse caso nós, na categoria de Deus, né, se colocando como Deus, nos utilizássemos de elementos para que o bolo surgisse. Materialmente falando, fica até simples de a gente entender. Mas nós vamos ver, através de estudos mais aprofundados, ou através da literatura espírita, que também não é tão simples assim. Deus realmente é a inteligência primeira e causa primária de todas as coisas. E o Espírito é esse princípio inteligente do universo, os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Vamos falar um pouquinho a respeito de espíritos.
Nós somos criaturas de Deus. Somos criaturas do incriado. Deus sempre existiu e sempre se utilizou, através dessas informações dos benfeitores espirituais, do fluido cósmico universal, para criar, elaborar suas criaturas em todos os recantos do universo. Bom, a nossa irmã Joana de Ângeles, lá no livro Viver e Amar, nos dá a seguinte informação a respeito de espírito. Ela diz assim: pré-existente ao corpo somático e a ele sobrevivente, o espírito é o modelador das necessidades evolutivas no rumo da felicidade para a qual foi criado. Veste e despe a matéria terrestre, encetando e concluindo experiências, mediante as quais progride sempre e incessantemente, mesmo quando se equivoca ao se comprometer, né? Pois que retorna ao educandário, volta à terra, né? Para a fixação dos valores não aproveitados, embora experimentando a injunção dos sofrimentos. Então, nós somos espíritos que necessitamos de um corpo material para a nossa evolução. Nós somos criaturas de Deus que temos um corpo espiritual que foi extraído do fluido cósmico universal. Esse corpo espiritual é o que a gente conhece, é o chamado perispírito. Voltando para a nossa analogia, aquela massa que é construída através daqueles ingredientes do bolo, aquela massa antes de se tornar um bolo, é o fluido cósmico universal, é o perispírito do espírito. O perispírito do bolo é aquela massa, mas aquela massa não é o perispírito. Aquela massa é um conjunto de ingredientes que nós, nessa condição da analogia, a gente conhece, sabe, não é? Mas quais seriam os ingredientes contidos no fluido cósmico universal e que Deus utilizou para modelar essa massa corpórea que é o nosso perispírito e o nosso corpo físico? A gente não tem ainda compreensão, entendimento dessas nuances, dessas sutilezas do Criador. E lá no Livro dos Espíritos, em uma junção, né, com o entendimento que a gente encontra de Allan Kardec em A Gênese, a gente vai encontrar um comentário que diz assim, ó: matéria e espírito são distintos, uma do outro, mas a sua união é necessária para intelectualizar a matéria. A junção do espírito com a matéria, ela é necessária para intelectualizar. Embora se possa, pelo pensamento, concebê-los um sem o outro, a gente pode conceber sim o espírito sem matéria, o espírito desencarnado e o espírito na matéria, que a gente conhece e chama de alma, né? É o espírito encarnado. Sua união é igualmente necessária para nós, sim, o é, porque nossos sentidos não são apropriados para perceber o espírito sem a matéria. Nossos sentidos materiais não se apercebem daquilo que a gente conhece como imaterial. Aí a gente pensa nos médiuns, né, clarividentes, que enxergam sim os seres incorpóreos, mas aí a gente tem que levar em consideração que eles têm uma capacidade fora do comum ou fora do senso comum que os faz visualizar o perispírito dos espíritos. Mas o espírito, sem o perispírito, costuma-se dizer que ele é uma centelha. Ele é uma criatura de Deus sem uma forma. Para que ele possa se expressar, se exteriorizar, é preciso que ele esteja em uma matéria.
A matéria perispiritual é uma matéria quintessenciada, fluídica, e que nós, no nosso estado comum, ou praticamente comum a todos nós, não conseguimos perceber. Somente os médiuns clarividentes é que têm essa capacidade de reconhecer em suas nuances a presença de um espírito qualquer. É como nós podemos imaginar um bolo, tá? Imaginar um bolo é uma pessoa, tá? Mas imaginar que o perispírito daquela pessoa seria a massa. Mas a massa não é o bolo. O bolo não existe sem a massa. E essa massa, ela é constituída de elementos que, para nós, em se falando de fluido cósmico universal, nós não temos condições de perceber e entender quais são as características desses componentes que fazem parte desse todo universal ou do fluido cósmico universal. Então, em o livro dos Médiuns e o livro dos Espíritos ainda tem um comentário de Kardec, uma assertiva que diz assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Eles têm uma forma delimitada. O meu espírito que hoje ocupa esse corpo é diferente do espírito que hoje está aí me escutando, em forma e em delimitação. Contudo, para os encarnados, por falta de termos de comparação, ela só pode ser definida como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, assim, o espírito fora do seu corpo, ele é visto pela maioria de nós como se fosse uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. O que dá forma a esse corpo é o perispírito, que é matéria, mas é uma matéria que nós não comumente não percebemos. Essa matéria quintessenciada, essa matéria muito sutil, fluídica, que nós não temos condições de perceber. Necessitando de matéria para atuar sobre a matéria, o espírito tem o perispírito por instrumento direto de sua ação, como o homem tem o corpo. Então, nós somos criaturas de Deus materializadas em um corpo físico, temos ainda um corpo perispiritual que reveste o nosso espírito. E assim vamos dando continuidade às nossas ponderações, às nossas considerações, falando um pouquinho a respeito de matéria agora, que é esse laço que prende o espírito, que é o instrumento que o espírito se utiliza, né, para sua atuação, para que ele possa progredir, experimentar ao longo de sua existência as várias oportunidades que Deus oferece para nós enquanto seres encarnados. E Emmanuel, no livro Ação, Vida e Luz, diz assim para nós: em todos os planos existe a matéria. Como expressão para a vida espiritual, a sua vibração fluídica é que determina o seu estado de rarefação ou de condensação compatível com as finalidades do meio. Emmanuel, no livro Ação, Vida e Luz. Então, o que Emmanuel está tentando nos dizer é que, de acordo com a nossa evolução espiritual, com o nosso senso moral e com a capacidade que nós temos de evoluirmos, progredirmos cada vez mais, nós vamos condensando ou densificando cada vez mais, ou não, o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, o nosso corpo físico. Então é provável que em outros mundos mais evoluídos,
o nosso corpo se tornará cada vez mais etéreo, por não haver tanto mais necessidade de um corpo físico mais materializado. É isso então o entendimento que nós temos a respeito do que nos traz Emmanuel nessas explicações a respeito da necessidade do espírito em ter um corpo físico. Emmanuel já nos diz então que quanto mais evoluídos, quanto mais nós nos depurarmos, nos melhorarmos, alcançarmos patamares, níveis de mundos melhores, menos materializados nós estaremos, nós seremos. Os elementos gerais do universo, então, essas duas forças, elas têm um comando que é a de Deus, nosso Pai. Então, são duas forças. O Espírito, a matéria, e Deus, o agente criador, né? Bom, sobre o fluido cósmico universal, Allan Kardec, lá em A Gênese, traz para a gente a seguinte informação. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, esse fluido cósmico universal, através das suas modificações e transformações, ele vai dando variedade aos diversos corpos nos mais diferentes mundos. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Então, esse fluido cósmico universal assume dois estados distintos. O de eterização ou imponderabilidade, ele é etéreo e imponderável, que se pode considerar o estado primitivo ou seu estado normal, né? É um fluido etéreo e imponderável. E o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Aí diz mais. No estado de eterização, sobre modificações que constituem fluidos distintos, os quais, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais. Pois é, as propriedades especiais que esse fluido tem. Lembra da história do bolo? Vamos voltar para a história do bolo? Vamos lá. Aquela massa que construiu o bolo, que faz parte daquilo que hoje a gente conheceu, que é o bolo, ela é formada dos elementos que sofrerão, por exemplo, a ação do calor, para que ela se condense, para que ela se solidifique e se torne o bolo. Não é verdade? Agora imaginem vocês que esse estado de transmutação, esse estado de modificação daquilo que contém na massa para gerar o bolo, é também parte desse fluido, parte dessa massa que constrói o bolo. É difícil a gente compreender, não é não? Aí por isso que diz assim, ó, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos nos enxergarmos uns aos outros, porque vai existir um corpo sutil, fluídico, chamado perispírito, que vai fazer a gente se identificar uns com os outros. Mas aquele corpo fluídico, aquele corpo que a gente chama o modelo organizador biológico nosso, não é? Aquilo ali ainda é matéria. E é preciso que assim seja para que a gente perceba, ou se aperceba, nos apercebamos uns dos outros. Kardec, muito intrigado com essa história da coesão fluídica, né, ou da junção, de como o fluido ele cria, ele faz esse processo de criação. Ele perguntou aos espíritos, na questão 27A, o seguinte: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Lembramos que Kardec era um homem de ciência, com conhecimento bastante aprofundado a respeito de eletricidade, de magnetismo. E os espíritos responderam assim:
Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Os espíritos responderam: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, assim, quando a gente vai fazer o bolo, a gente junta todos os ingredientes que vão sofrer a ação do calor, não é? Um agente, um calor, para poder fazer com que o bolo surja. Mas imaginem vocês que esse calor também faz parte da constituição dessa massa. Difícil da gente compreender, não é? Imaginem vocês o seguinte: a massa que ali se constituiu para que a gente fizesse o bolo, aquela matéria bolo, ela é constituída de ingredientes que, sob a ação eletromagnética, também vão fazer com que surja o bolo. Espero que dê para a gente compreender nessa analogia bem rasteirinha, bem rasinha, que a gente está fazendo, para que a gente possa se aproximar um pouquinho mais dessa compreensão que todos nós gostaríamos de ter a respeito dessas questões que Kardec faz a respeito de Deus, do Espírito e da matéria. Eletricidade e magnetismo fazem parte da construção do algo constituído do fluido cósmico universal. Então, a ação do calor para gerar o bolo também faz parte desse fluido cósmico universal. O calor, a eletricidade, o magnetismo, tudo faz parte do fluido cósmico universal, inclusive nossas percepções a respeito das coisas. Por exemplo, em uma reunião mediúnica, para que o médium encarnado possa perceber a chegada ou a ação de um espírito, de alguma sorte, ele entra em comunicação com esse espírito. E essa comunicação, ela é feita de forma magnética, ela é feita de forma também telepática. Então, assim, são agentes que estão, agentes da natureza do fluido cósmico universal, que estão agindo como facilitadores dessa comunicação. É através do fluido cósmico universal que essas comunicações telepáticas também são estabelecidas, que esse magnetismo, essa força de atração que existe do espírito encarnado com o espírito desencarnado vai acontecer. E Kardec pergunta lá na questão 28 o seguinte: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, matéria inerte, a matéria sem uma ação inteligente, o que não é espírito, e matéria inteligente, o espírito? E eles responderam assim: as palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneiras a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, assim, nossa linguagem, segundo os benfeitores espirituais, ainda está muito aquém daquilo que nós precisamos aprender, perceber, compreender para repassar o conhecimento, ou para ter um entendimento mais seguro a respeito de como as coisas relacionadas ao nosso Pai, nosso Deus Criador, como as coisas funcionam, ou como Deus está constantemente
criando essas coisas. A nossa analogia, ela serve tão somente para a gente ter uma ideia muito grosseira de como Deus, nosso Pai, se utilizou do fluido cósmico universal para que nós tenhamos pelo menos uma ideia um tantinho rasteira de mais ou menos como isso se estabelece, isso acontece em relação ao espírito e à matéria. E como o fluido cósmico universal foi, como criatura de Deus que é também, utilizado e é utilizado constantemente na construção dos vários mundos, universos e criaturas que existem em cada um desses mundos infinitos da criação. Como é que a gente vai explicar tudo aquilo que ainda não vemos ou percebemos ou sentimos? Haverá um dia, queira Deus, no qual a gente vai estar bem mais depurado o suficiente para compreender melhor como funciona a criação divina em todas as suas nuances. Haverá o tempo em que nós estaremos compreendendo tão intimamente a natureza de Deus, que nós seremos capazes de assimilarmos, entendermos a mensagem de Jesus com muita profundidade, sabendo ainda de nossas limitações, sabendo ainda do quanto a gente precisa crescer, progredir, aprender, inclusive em relação aos nossos deveres morais e espirituais, as virtudes que precisamos construir, para que a gente possa se tornar cada vez mais pessoas mais íntimas da natureza de Jesus e, quiçá, um dia da natureza de Deus. Mas é preciso muito dos nossos esforços para compreender a Deus e seus desígnios. Compreender, por exemplo, porque passamos momentos tão difíceis nesse mundo de provas e expiações no momento. Por que a pandemia? Para que ela serve? Do que ela está servindo? E esses desencarnes, são tantos os desencarnes, não é, minha gente? Mas é isso. Nós não conhecemos ainda, não temos compreensão ainda a respeito dos destinos que nos são oferecidos a cada existência, por conta de ainda não concebermos a misericórdia infinita de Deus nosso Pai para com todos nós. São muitos dos nossos irmãos desencarnados que sofrem, encarnados que estão em sofrimentos nos hospitais, aqueles também que estão em companhia dos seus parentes ou aguardando notícias dos seus parentes. Tudo isso faz parte da história da humanidade. Tudo isso faz parte da história de cada um de nós, que precisamos termos humildade suficiente para nos resignarmos diante dos destinos que nos são oferecidos para o nosso crescimento material, espiritual, moral, daquilo que Deus está o tempo todo nos oferecendo como ensinamento para o nosso progresso. Que possamos nós, neste momento, agradecer a Deus pela grande oportunidade de estarmos reunidos em um só pensamento, buscando o bem de toda a humanidade, rogando a Deus em nome de Jesus que nos perdoe pelas nossas faltas, pelas nossas iniquidades, que nos perdoe pelas agressões uns para com os outros, que nos perdoe pelas agressões à natureza, ao nosso planeta Terra. Que Deus, Senhor da vida, possa nos perdoar por ainda estarmos tão preguiçosos diante das oportunidades que nos são oferecidas para a nossa evolução. Que o teu imenso amor, Deus Pai, a tua imensa misericórdia, possa tocar nesse momento os corações e mentes de todos os seres humanos,
para que nós possamos melhor te compreender, sem nos afligirmos, resignadamente diante das catástrofes ou da catástrofe que hoje o mundo atravessa. Tudo tem um propósito, Deus Pai, e nós o sabemos que é assim, e que nós possamos sair dessa situação mais fortes, conscientes de nossas responsabilidades uns com os outros, estejamos encarnados ou desencarnados, e que as bênçãos de Jesus e de Maria de Nazaré nos fortaleça sempre na condução de nossas vidas. Que assim seja.